o que vocês preferem? Um neoliberal, um liberal gerencialista, como ele é, que é um democrata, ou vocês preferem um fascista bolsonárico? Tasso, eu vou fazer uma pergunta, vou passar para a Yara também, para ela fazer alguma pergunta. Vou fazer uma pergunta, passo para a Yara, ela faz outra, aí você responde os dois. Né? Politicamente, como você acha que isso impacta no bolsonarismo? Essa é a minha pergunta. Yara. E eu quero saber do outro lado, se o Lula sai fortalecido desse episódio, né? A gente teve uma enxurrada de apoio de toda a comunidade internacional. Aí eu queria que ele fizesse essa análise política dos dois lados, complementando o Miguel. São questões bem interessantes, bem pertinentes. A primeira, como impacta no bolsonarismo? Né? Eu acho que esse Twitter do governador Leite, ele é muito significativo para responder essa pergunta. O governador Leite apoiou o Bolsonaro. Ele era um bolsonarista aqui no estado. Começou a se afastar dele à medida que ele foi sentindo que o negacionismo era uma coisa bárbara demais para ser aceita por uma pessoa que tivesse um mínimo de sensibilidade humana. Né? Não se trata nem de ideologia. A partir desse momento, o governador Leite começou a fazer um movimento de separação do Bolsonaro. Depois, quando ocorreu as eleições estaduais aqui, o nosso candidato, o Edgar Preto, quase foi para o segundo turno. Houve uma recuperação assim importantíssima. Inclusive, ganhamos a eleição em Porto Alegre, para terem uma ideia. Está havendo uma recuperação importante da esquerda aqui, através da relação do Partido dos Trabalhadores com os demais partidos do campo de esquerda, principalmente. E o governador Leite foi para o segundo turno. Nós tínhamos 3 candidatos. O Onyx, o Leite, 3 candidatos possíveis, né, para chegar ao Palácio Piratini. E o nosso candidato, Edgar Preto. O Edgar não foi para o segundo turno por 2.000 votos, ficou o Leite e o Onyx. Eu, sensibilizado por ter sido governador do estado, inclusive quando o Leite era prefeito de Pelotas, eu tinha uma boa relação de trabalho com ele, e pela sua postura que ele teve na pandemia, eu defendi, e o partido estava demorando para decidir, eu fui a público e disse que nós devíamos apoiar o Leite. Porque ele demonstrava ser uma pessoa com afeição à democracia política, embora fosse e é um neoliberal. Então eu coloquei para os meus companheiros de partido e os companheiros da esquerda com os quais eu me relaciono, né, com todos os polos da esquerda, o que vocês preferem? Um neoliberal, um liberal gerencialista, como ele é, que é um democrata? Ou vocês preferem um fascista bolsonárico, que é o caso do Onyx? E essa discussão amadureceu, nós apoiamos o governador Leite no segundo turno. Então, eu vou mais longe do que esse Twitter dele. Na minha opinião, o que ele deveria fazer nesse momento, eu já mandei uma mensagem para ele sobre isso, é ele chamar um grande movimento de massas aqui no estado para convocar uma manifestação na frente do Palácio Piratini, como o Brizola fez na legalidade, em defesa do Estado de Direito, que eu defenderia junto ao meu partido, à minha bancada federal e estadual, né, que nós apoiaríamos essa manifestação e participaríamos dela. Não precisa falar em mais nada, não precisa falar se vai dar anistia, se quer anistia, se não quer anistia, isso cada um tem o seu projeto, né, que vai formar uma maioria no futuro. Mas o Estado do Rio Grande do Sul, unificado, 80% da sua população em defesa do Estado de Direito. E eu estou aguardando, quando o governador Leite voltar dessa reunião com o Lula, se ele vai fazer essa manifestação ou não. Mas eu já comunico aqui publicamente pela primeira vez que eu já mandei esta mensagem para ele. E sei que os meus companheiros de bancada estão de acordo com isso, estão se movendo também nesse sentido. Porque a hora é de defender a democracia de maneira arraigada, sem qualquer adição programática, porque isso nós vamos disputar
Nós já ganhamos a questão programática com a eleição do Lula e vamos disputar nos nossos estados também. Mas a defesa da democracia ela é fundamental, porque sem a defesa da democracia e sem o sufocamento do fascismo não há futuro para ninguém, nem para o centro, nem para a direita democrática, nem para a esquerda socialista, para ninguém. Então é isso que nós devemos nos fixar. E esse foi o sentido da Frente Única que apoiou o presidente Lula. Então, eu acho que tem efeito, sim, no bolsonarismo, esse evento. Eu já vi vozes nas redes se manifestando que não é esse, né? Não é esse o propósito, não é essa a visão, né, que deve presidir aqueles que apoiam a direita aqui no Brasil e que defendem um projeto democrático de direita para o país. Vai reduzir o bolsonarismo. Você vai ver que sairão pesquisas em breve, eu não sei se já saiu alguma, a respeito do que ocorreu em Brasília ontem, e no mínimo, 80% da população vai condenar aqueles atos. Então, vai ter um efeito na redução da base política eleitoral do Bolsonaro. O Lula até agora saiu fortalecido, porque ele teve uma postura prudente e uma postura resolutiva. Se ele vai sair mais fortalecido do que está agora, ou não, se vai estancar por aí, vai depender, inclusive, dessas apurações que eu estou mencionando. Tá? Uma apuração que puna os responsáveis, que puna os financiadores, mas também que abra a caixa preta da segurança de Estado no país para este fato concreto. Né? O que houve? Por que ocorreu isso? Quem são os responsáveis? Quem se omitiu? Se omitiu porque realmente não sabia, então não foi uma omissão dolosa, ou se omitiu porque não leu os informes que vieram da BIM, que comunicou hoje que todos eles foram remetidos para o centro do poder. Então nós temos que verificar, né, exatamente o que ocorreu para saber se vai crescer mais ainda o prestígio do presidente ou vai se manter, né, num nível bom, num nível satisfatório que ele está nesse momento.